o que levaria um dos homens mais famosos do planeta a desembarcar em um país que muitos ainda ignoram no mapa global. Não, isso não foi uma viagem comum, e definitivamente não foi por acaso. Quando o Will Smith aparece em algum lugar, o mundo presta atenção, mas dessa vez, quase ninguém entendeu o que realmente estava acontecendo. Angola, um país marcado por história, resistência e um potencial que por muito tempo ficou fora dos grandes holofotes. Mas nos bastidores, algo começou a mudar. Investidores começaram a observar, empresas começaram a analisar, e lentamente, o mundo começou a olhar para o mesmo lugar. E então, de forma silenciosa, ele aparece, sem grandes explicações, sem uma narrativa clara para o público, apenas presença, e é exatamente aí que começa o verdadeiro mistério. Porque pessoas comuns viajam por lazer, mas pessoas no nível de Will Smith se movem por estratégia. Cada viagem, cada aparição, cada lugar escolhido, tem um motivo, e quando você começa a conectar os pontos, essa história deixa de ser uma simples visita e começa a parecer um movimento calculado. Nos últimos anos, um novo tipo de competição começou a surgir no cenário global. Tecnologia, sustentabilidade, velocidade, tudo isso combinado em um formato que poucos ainda entendem. A Ion Series, uma liga de corridas elétricas na água, criada não apenas para entreter, mas para posicionar países, marcas e investidores no futuro. E o mais curioso, esse projeto não é controlado apenas por empresas, mas também por celebridades, pessoas com influência global, que não entram em algo por acaso, mas por oportunidade. E sim, Will Smith está diretamente envolvido nisso. Então a pergunta muda completamente. Ele foi até Angola como visitante, ou como alguém que está construindo algo? Porque quando um projeto global começa a escolher seus pontos estratégicos, ele não escolhe aleatoriamente. Ele escolhe lugares com potencial, com espaço para crescer e, principalmente, com menos concorrência no radar internacional. E é exatamente isso que Angola representa hoje. Um território ainda pouco explorado, mas com um potencial gigantesco. Um lugar onde quem chega primeiro sai na frente. Agora pensa comigo. Se isso não foi apenas uma visita, se isso não foi apenas uma aparição, então o que realmente está acontecendo? Quem está investindo? Quem está ganhando? E por que quase ninguém está falando sobre isso? Neste conteúdo, você vai entender o que está por trás dessa história, o verdadeiro motivo da presença de Will Smith em Angola, e por que esse movimento pode ser muito maior do que parece. Porque enquanto muitos viram uma visita, poucos perceberam que o jogo já começou. Will Smith se associa a um projeto global. O primeiro ponto que precisa entrar no radar é simples. Ele não entra como figurante, ele entra como ativo. E isso muda completamente a leitura do que aconteceu em Angola. A Ion Series não é apenas mais uma competição esportiva tentando ganhar espaço. Ela nasce dentro de uma lógica muito mais ampla, que mistura inovação, posicionamento de marca e antecipação de mercado. Estamos falando de um modelo que já deu certo em outros setores. Primeiro, você cria um produto com apelo global. Depois, conecta isso com sustentabilidade e tecnologia. Em seguida, envolve celebridades para ampliar alcance e credibilidade. E por fim, entra em mercados ainda pouco explorados. Esse último ponto é onde Angola entra com força. Diferente de mercados saturados como Europa ou Estados Unidos, Angola oferece algo que investidores valorizam muito: espaço para crescimento com menor concorrência direta. Isso significa que o custo de entrada é menor, mas o potencial de valorização é muito maior. Na prática, é o tipo de movimento que grandes players fazem antes de um mercado explodir. E quando você observa o contexto geográfico, a leitura fica ainda mais clara. A costa angolana tem características ideais para esse tipo de evento: acesso ao mar, visibilidade natural e possibilidade de transformar o local em um polo de turismo esportivo. Mas não para por aí. Existe também um fator de narrativa. Hoje, grandes projetos globais não vendem apenas produto, vendem história. E inserir Angola nesse circuito significa também reposicionar a imagem do país no cenário internacional. Sai a visão limitada, entra a percepção de oportunidade, sai o desconhecido,
entra o novo mercado a ser explorado. E é exatamente nesse tipo de transição que dinheiro começa a circular. Agora entra um ponto ainda mais estratégico. Quando celebridades como Will Smith se envolvem em projetos assim, elas não estão apenas buscando retorno financeiro direto, elas estão construindo presença em mercados emergentes. Isso abre portas para novos negócios, parcerias locais, expansão de marca pessoal e influência em regiões onde ainda há pouca concorrência de grandes nomes. Ou seja, o ganho não está só no evento, está no ecossistema que se forma ao redor dele. E aqui entra uma leitura que pouca gente faz. Esse tipo de movimento raramente é isolado. Ele costuma ser o primeiro passo de algo maior. Eventos internacionais trazem visibilidade. Visibilidade atrai investimento. Investimento gera desenvolvimento. E desenvolvimento abre espaço para novos negócios. É um ciclo. E Angola, nesse momento, pode estar exatamente no início desse ciclo. Mas existe também um outro lado que precisa ser considerado. Nem todo movimento estratégico garante sucesso imediato. Projetos como a I1 Series ainda estão em fase de consolidação. Isso significa que há risco. Olhando todos os pontos, conectando cada movimento, analisando cada detalhe, uma coisa começa a ficar cada vez mais clara. Isso nunca foi só sobre uma viagem. A presença do Will Smith em Angola não se encaixa no padrão de turismo, nem de uma simples aparição pública. Quando você coloca isso dentro do contexto da I1 Series, o cenário muda completamente. Estamos falando de um movimento que envolve posicionamento, timing e visão de longo prazo. E é exatamente isso que separa quem apenas observa, de quem entende o jogo. Porque enquanto muita gente viu apenas uma visita, o que realmente aconteceu foi a abertura de uma porta para novos investimentos, uma porta para a visibilidade internacional, e principalmente, uma porta para um novo ciclo de crescimento. Angola, que por muito tempo ficou fora do radar global em certos setores, começa agora a entrar em uma nova conversa. E isso não acontece por acaso. Grandes projetos escolhem seus destinos com base em potencial. Grandes investidores se posicionam antes da valorização. E grandes nomes raramente chegam tarde. Agora pensa comigo. Se esse é apenas o começo, o que ainda está por vir? Quantos outros projetos podem estar sendo preparados nos bastidores? Quantas outras figuras globais podem começar a olhar para o mesmo lugar? E mais importante, quem vai perceber isso cedo o suficiente para aproveitar? Porque no final das contas, o mundo funciona em ciclos. E os maiores resultados normalmente ficam com quem enxerga antes. Talvez esse momento que você acabou de assistir seja exatamente isso, um ponto de virada que ainda não ficou óbvio para todo mundo. E é por isso que entender movimentos como esse faz tanta diferença. Não é só sobre informação, é sobre interpretação. Não é só sobre ver, é sobre entender. E se você chegou até aqui, já está à frente da maioria. Agora, daqui para frente, vale a pena ficar atento, porque se esse movimento realmente crescer, você já sabe onde tudo começou. E se não crescer, você também entendeu como esses jogos funcionam por trás. Nos dois cenários, você ganha visão. E é exatamente isso que esse conteúdo entrega. Então, se você quer continuar entendendo o que acontece por trás das grandes decisões, dos grandes movimentos e das estratégias que quase ninguém percebe, se inscreve no canal agora. Porque aqui, a gente não olha só para o que está acontecendo, a gente entende o porquê está acontecendo, e isso muda completamente o jogo.